Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós podemos nos reunir aqui com a Hora Nazarena, hoje num lugar diferente, devido a alguns fatores que estão no nosso antigo cenário, mas nós podemos nos reunir, podemos ouvir a palavra do Senhor e podemos compartilhar, de um momento tão extraordinário. A Hora Nazarena é uma devocional da Igreja Nazarena Tauá, que é produzido unicamente para abençoar a sua vida. E hoje nós vamos meditar num texto da palavra do Senhor, que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 28. É um texto muito conhecido, mas que certamente fala muito aos nossos corações. Ele nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Podemos perceber claramente que a posição a qual o texto nos coloca não é de algo hipotético, mas é de uma certeza. Paulo parece que está usando um texto até matemático. Sabemos que, ou seja, não há nenhuma possibilidade do que ele está falando não ser verdade, não acontecer, não realizar. Mas se nós podemos pensar assim, a gente também poderia perguntar: então por que tantas coisas dão errado? Porque tantas coisas nós fazemos certo, da maneira certa, agimos certo, e o resultado não é aquele que nós esperamos? Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não está simplesmente nos afirmando que tudo na nossa vida vai dar certo. Ele não está afirmando que nós jamais teremos problema. Ele não está afirmando que nós vamos pedir todas as coisas a Deus e as coisas acontecerão simplesmente porque nós queremos assim. O que Paulo está falando é que Deus é aquele que conhece o incerto, que Deus é aquele que conhece o futuro, que Deus é aquele que sabe o presente, que Deus é aquele que domina sobre todas as coisas. Então nisso nós podemos confiar no Senhor. Há situações que nós podemos viver, que nós podemos perceber, que nós podemos participar, e nós vamos poder literalmente entender que o futuro, algo que está lá na frente, que nós ainda nem conseguimos viver, Deus já conhece, ainda aqui no presente. Ou seja, Isaías fala que ele escreve, o final das coisas estando ainda no começo, ele já vê tudo isso. Então nós precisamos entender claramente que quando Paulo diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus, ele não está fazendo a referência daquele positivismo. Ah, não, espere isso, aguarde aquilo, com certeza isso vai ser assim. Não. Primeiro nós precisamos entender o que o texto nos diz. E o texto nos diz que nós claramente nem sabemos o que devemos pedir a Deus. O texto nos informa que não é tudo que nós pedimos a Deus que ele nos concede, e sim aquilo que ele quer conceder. O texto quer nos informar é que circunstância nenhuma pode nos distanciar do amor de Cristo. O texto quer nos informar que se nós confiarmos no Senhor, se nós esperarmos no Senhor, se nós aguardarmos no Senhor, as coisas terão um fim a qual ele determina, a qual ele planeja, a qual ele realiza. Mas não, agora quando eu faço uma coisa, realizo as coisas do meu jeito, e aí depois eu quero que Deus faça com que as coisas deem certo, isso aí, realmente nós podemos ver que as coisas não acontecem desse jeito. Nós podemos pegar como exemplo Davi. Davi, ele queria trazer a arca de Deus para o centro, para a cidade de Jerusalém, no local onde ele planejava criar, ou construir um templo para Deus. Não foi lhe permitido construir o templo, mas foi lhe permitido esse desejo, de colocar a arca num local onde todos poderiam vir visitar, todos poderiam orar, todos poderiam buscar a Deus. Mas Davi, ele então comunica isso aos seus chefes, comunica isso aos seus governadores, comunica isso aos anciões, e todos falam: Davi, a ideia é excelente, nós devemos fazer isso. Ok. Então Davi vai, chama um carpinteiro, manda ele preparar um carro de boi, vai em suas fazendas, pega 2 bois virgens, ou seja, qual nunca foram colocados nenhum cabresto sobre eles, podemos dizer assim. Então tudo estava preparado. E Davi então vai buscar a arca do Senhor.
Quando ele chega lá, ele pega 2 homens que eram da sua confiança e os coloca para... Um guiava a arca e o outro ficava ali observando se ia acontecer alguma coisa. Então um está guiando os carros de boi e o outro está observando. De repente um dos bois tropeça, a arca ia cair, né, e um daqueles servos de Davi decide colocar a mão na arca e é fulminado. Né, Davi volta e fala: como é que eu vou trazer a arca? Eu fiz tudo, eu planejei tudo, a ideia era boa, o fato era bom, tudo era isso, eu comuniquei as pessoas certas, porém Davi esqueceu uma coisa. Quando Deus mandou Moisés fazer aquela arca, Deus também falou que teria um jeito certo para poder transportá-la. Então, quando Davi observou a palavra do Senhor, ele conseguiu trazer a arca em segurança, e aí houve festa, aí houve alegria, aí houve danças, aí houve tudo. Mas por quê? Porque ele fez as coisas da maneira certa, do jeito certo. Não do jeito dele, mas do jeito de Deus. Então, quando o Senhor também fala que sabemos, né, essa é o que Paulo está falando, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que é que Deus espera de nós? É que nós também possamos pautar as nossas vidas na vontade e na palavra do Senhor. Se nós fazemos isso, é claro que as coisas vão cooperar para o bem. Se nós plantamos as coisas certas, é claro que as coisas vai acontecer para o bem. Se nós realizamos as coisas da maneira como Deus quer que nós realizemos, então nada, absolutamente nada, pode ser contrário àquilo que Deus planejou. E aí eu te pergunto nesse dia de hoje, quando você está ouvindo essa palavra, esse devocional, como é que você tem feito as coisas? Lembre, a Bíblia fala que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. A Bíblia fala que se nós plantamos ventos, naturalmente, nós vamos colher tempestades. Mas se nós plantamos paz, amor, alegria, se nós plantamos os frutos do Espírito, como a Bíblia nos diz que nós devemos fazer, também é frutos para o Espírito que nós vamos colher. Eu te convido então nessa hora a refletir sobre isso. Todas as coisas cooperam para o seu bem, todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem, desde que nós estamos dispostos a conhecer a palavra e viver da palavra. Agir dessa maneira, certamente Deus transforma tudo o que há de adversidade em coisas positivas. Amém, irmãos? Essa é a Hora Nazarena, uma devocional da palavra do Senhor para abençoar as nossas vidas e os nossos corações. Que Deus te abençoe. Até amanhã. E lembramos os irmãos, né, hoje, às 20 horas, nós teremos o nosso culto no lar. E você poderá participar conosco de um momento de comunhão, de alegria, de prazer, onde Deus tem falado aos nossos corações. Deus te abençoe, irmão. Fique na paz.